bem, gente. Nós vamos falar agora sobre um problema muito comum, que é aquele paciente respirador bucal. O respirador bucal, como o próprio nome está dizendo, é aquele paciente que, ao invés de respirar pelo nariz, respira pela boca. Isto porque ele pode ter alguma obstrução nasal. E essa obstrução, ela vai impedir então com que o ar passe da cavidade nasal para a faringe, através da coana, e da faringe para a laringe, e da laringe para a traqueia, que seriam então as vias aéreas. Então nós sabemos, gente, que o correto é nós respirarmos pelo nariz. Então, quando se respira pelo nariz, o que acontece? O ar passando pelo vestíbulo nasal, ou seja, pelas narinas, que é essa abertura do nariz, ali existem uns pelinhos denominados vibriças. E essas vibriças, o que elas fazem? Elas vão filtrar o ar. Então, partículas de pó ficam depositadas nessas vibriças. Quando o ar penetra dentro da cavidade do nariz, parte dessas partículas já estão nessas vibriças. E o restante fica aderida à parede lateral da cavidade nasal. Esta parede, ela apresenta muco. O muco, que é uma substância bem assim grudenta. Então as partículas de pó ficam aderidas então à cavidade nasal, na sua parede, devido a esse muco. Muito bem. Então o ar então já é filtrado. Dentro da cavidade do nariz, nós temos ali uma vascularização muito intensa. Então são vários capilares. E esses capilares apresentam sangue, que aquece o ar, porque o sangue é quente. E essa diferença que existe entre o ar externo e o ar que passa para dentro da cavidade do nariz, essa diferença térmica faz com que o ar fique umedecido. Então esse ar vai para os pulmões de que forma? Ele vai filtrado através das vibriças e das paredes da cavidade nasal. Ele vai aquecido, porque dentro desta cavidade nasal o ar vai ser aquecido pelos capilares, e umedecido devido à diferença térmica entre o ar externo e interno à cavidade nasal. Então este ar é o ar ideal para chegar aos pulmões. Não só este ar que penetra pela cavidade nasal é importante porque ele vai ser filtrado, mas também existem algumas teorias, como por exemplo a teoria de Mohs, que é uma teoria que fala sobre a matriz funcional. Então o ar seria a matriz funcional. Então, ele passando pela cavidade do nariz, vai haver um estímulo na formação do osso. E se o paciente não respirar pelo nariz, esse osso não vai sofrer esse estímulo na fase de crescimento. Então, a criança vai apresentar, então, uma má formação da região perinasal. Então, os seios maxilares vão ser menores. Então, o correto é o paciente respirar pelo nariz. Então, se ele está respirando pela boca, então a gente tem que saber, verificar o que está ocorrendo. Aí, dependendo, nós vamos indicar esse paciente para um pediatra, porque pode ser um problema lá de obstrução nasal, pode ser um pólipo nasal, pode ser um desvio de septo, pode ser um problema
na tonsila faríngica, que essa tonsila pode ter se inflamado, formando então a adenoide. Então nós temos aqui nessa figura mesmo, a gente já pode observar como seria a face de um paciente que apresenta então a respiração bucal. Veja que tem uma deficiência aqui na formação dos ossos da região perinasal, 6 maxilares não estão totalmente formados, são pequenos. Veja que ele tem olheiras, porque ele dorme pouco, os lábios entreabertos, tem uma face mais longa. Então, essas seriam as características clínicas do paciente. Uma definição de um respirador bucal, então, é aquela pessoa, é aquele paciente que, ao invés de ter uma respiração correta, que é feita pelo nariz, uma respiração nasal, ele passa a ter uma respiração bucal ou buconasal. Ele pode ter uma respiração só pela boca ou pode ter uma respiração bucal e ao mesmo tempo nasal. Isso faz com que afete progressivamente o desenvolvimento físico e psíquico do nosso paciente. E vai comprometer então os ossos do viscerocrânio, que são os ossos da face. E também as arcadas dentárias. Então esses pacientes vão ter sérios problemas na oclusão, dentes apinhados, mordida aberta, mordidas cruzadas, uma série de problemas na oclusão. Então, o respirador bucal crônico, nesses pacientes, é constatada uma obstrução nasal de forma orgânica. Ou seja, o paciente vai ter adenoides. Então, está aqui a adenoide, que é o infartamento da tonsila faríngica. Então, essa tonsila, ela cresce de tal forma, então ela passa a se denominar adenoide. Então, nós temos aqui o nariz, aqui o vestíbulo nasal. Então o ar passa pelo nariz, vem para a cavidade nasal. Aqui eu tenho uma abertura denominada coana, e o ar passa da coana para a faringe. Mas se esta tonsila, devido a ela estar inflamada, passando a ser adenoide, essa tonsila ela vai fechar essa passagem, impedindo que o ar passe da cavidade nasal para a faringe. Então, com isso, o paciente vai passar a respirar pela boca. Nós temos as tonsilas palatinas. Vejam, aqui as tonsilas palatinas inflamadas. Então, o paciente ele não consegue engolir direito. Os chamados desvios de septo. Veja aqui o desvio exagerado do septo ósseo nasal. Nós sabemos que anatomicamente o septo nasal ele apresenta um ligeiro desvio para o lado direito ou para o lado esquerdo, como a coluna vertebral, que também apresenta um pequeno desvio para a direita ou para a esquerda. Só que quando esse desvio do septo nasal é muito exagerado, nós estamos diante então aí de um desvio do septo. Isso vai provocar então um problema na respiração. O paciente passa a respirar só com uma narina. Aí ele vai ter uma respiração nasal e bucal ao mesmo tempo, o que é errado. Nós temos aqui os chamados pólipos nasais. Então, pólipos nasais, vulgarmente, são aquelas carnes esponjosas que formam dentro da cavidade do nariz. Então, tem aqui os pólipos, que são essas saliências, essas massas aqui, que formam nesta região e que impedem a passagem do ar. Quando nós temos vários pólipos, quando nós temos vários pólipos, então nós temos aqui a chamada polipose. Polipose é quando nós temos vários pólipos.
Veja aqui, nesse paciente, então nós temos aqui uma narina normal, uma passagem de ar normal, e aqui nessa narina, nós estamos vendo aqui um pólipo, como esse aqui, vedando a passagem do ar por essa narina. Então o paciente, ele passa a ter uma respiração muito deficiente nasal e começa a respirar também, pela boca. Esses pacientes respiradores bucais, eles vão apresentar também problemas de alergias, rinites, sinusite e as bronquites. Veja aqui, neste indivíduo, nós temos aqui uma narina fechada e esta aqui mais aberta, normal. Então a narina direita mostrando um estreitamento exagerado. Então isto aqui é um desvio de septo para o lado direito. Veja aqui, nesta tomografia computadorizada dos seios paranasais, o desvio de septo exagerado aqui para a direita. Então olha aqui, seria então um outro meio auxiliar de diagnóstico em termos de caracterização do desvio, que é a chamada tomografia computadorizada dos seios perinasais. Então nós temos aqui um desvio de septo exagerado. Veja aqui os seios maxilares, poucos desenvolvidos. Então, as características de um respirador bucal é estar sempre com a boca aberta por muito tempo. A língua passa a ficar mais baixa junto aos dentes inferiores. A cabeça se projeta para a frente. Olha aqui. A cabeça se projetando para a frente. Esticando o pescoço. Então, o pescoço ele fica esticado. E tendo problemas postural da coluna. Então, veja aqui uma criança com um problema de coluna postural. Aqui uma postura normal. Um respirador normal. E aqui um respirador bucal. Veja que ele tem aqui um problema na postura da coluna. Então, quais seriam os sintomas e os sinais de um respirador bucal? Vejam que o respirador bucal, ele apresenta problemas respiratórios. Então, lábios entreabertos, ressecados, porque ele respira pela boca. Palato profundo e ogival. Consequentemente, a maxila é atrésica, promovendo então uma mordida cruzada posterior. E a língua se posiciona inferiormente. O paciente costuma a roncar e ter um sono agitado. Então, isso a gente já pode observar, pessoal, na criança, no berço, no nenezinho mesmo. Então, os pais, né, a mãe ou o pai, pode observar que a criança está roncando desde a fase assim de meses. Outra coisa, observar no travesseiro se não existem babas. Então, olha aqui, ó, baba no travesseiro. Por quê? Porque dorme com a boca aberta. Olheiras e aspecto cansado. Então, o paciente apresenta olheiras e um aspecto cansado. Por quê? Porque ele dorme mal. Irritabilidade por noites mal dormidas, podendo ficar hiperativos ou sonolentos durante o dia. A respiração desses pacientes, geralmente, barulhenta. E por causa da flacidez na boca e na língua, o processo de mastigação e deglutição também ficam comprometidos. A assimetria da face. Então, faces assimétricas, narinas estreitas. Por quê? Porque há um desenvolvimento menor nesta área por onde ele respira.
na boca. Então, como ele não respira pelo nariz, então esses ossos da face, da região nasal, vão ficar mais estreitos e não vão se desenvolver normalmente. O paciente apresenta também a mordida aberta. E o que nós devemos fazer? Diante de um caso de pacientes que apresentam todos esses sinais e sintomas, nós devemos, o mais rápido possível, encaminhar esse paciente para um profissional da área. Por exemplo, encaminhar para um otorrino o mais precocemente possível, para que a má formação óssea não ocorra, porque o paciente está numa fase de crescimento. Problemas relacionados à postura. Então, a síndrome do respirador bucal não afeta apenas o local de respiração, mas a postura do indivíduo. Veja aqui, olha a postura dessa criança. Para melhorar a passagem do ar, o paciente projeta a cabeça para frente e, consequentemente, esticando o pescoço, e vai com isso ter uma alteração na coluna. Pode ser um problema de uma escoliose, de uma cifose ou mesmo de uma lordose. Então, as características do paciente respirador bucal, nós temos ombros propulsados e em queda. Desvio da coluna vertebral mais exacerbados, como, por exemplo, escoliose, que é o desvio para um dos lados mais exagerado. Olha aqui a lordose, que é um desvio da região lombar. Nós temos aqui a cifose, que é um desvio da coluna dorsal para baixo, assemelhando-se a um sifão. Então, o abdômen é um abdômen prominente, os pés são aplanados, as mamas flácidas e caídas, a região escapular saliente, então ele apresenta aqui as escápulas salientes, e deformações na região torácica. Observação: a literatura diz que pacientes que respiram pela boca vai haver uma menor quantidade de oxigênio no encéfalo. E isso vai o quê? Prejudicar o seu aprendizado. O posicionamento da mandíbula é também responsável pela postura corporal, pois a relação entre as arcárias dentárias, ou seja, a oclusão dentária, determina uma posição espacial do crânio e, devido aos mecanismos de cadeias, grupos musculares e articulares. Então, há compensações da coluna cervical, pélvica, dos joelhos e, por fim, dos pés, em busca de equilíbrio corporal. Então, os estudos, como já foi dito, apontam uma menor oxigenação cerebral quando se respiram pela boca, o que prejudica também muito o aprendizado dessas crianças. Então, nós temos aqui uma lordose cervical, uma cifose torácica e aqui uma lordose lombar. O déficit de atenção dos pacientes respirador bucal. Crianças em idade escolar, numa porcentagem de 5%, em média, têm déficit de atenção. O tratamento desses pacientes respiradores bucais, desvios já instalados, encaminhar o paciente para o otorrino, pois pode ter alguma obstrução nasal, pólipos, desvio de septo, como já foi dito anteriormente. Então, isso a gente pode verificar numa radiografia panorâmica. O dentista já identifica o problema. A adenoide, que é a hiperplasia da tonsila faríngica, e as tonsilas palatinas. Então, está aqui as tonsilas palatinas, então, no istmo da garganta. Aqui os pólipos, polipose, o desvio de septo
E olha aqui a adenoide. Então isso já foi dito anteriormente, tudo isso. O médico alergista também é feita uma indicação. O tratamento odontológico se encaminha para um ortodontista, para a colocação de aparelhos, porque esses pacientes respiradores bucais apresentam as maxilas atrésicas, ocorrendo então uma mordida cruzada posterior. Essas mordidas cruzadas, elas são tratadas com aparelhos que fazem a disjunção da sutura palatina mediana. Então, dependendo da idade do paciente, nós vamos colocar um aparelho chamado disjuntor de Haas modificado, que se coloca mais em crianças dos 7 aos 10 anos. Dos 12 aos 15 pode ser colocado um disjuntor de Haas propriamente dito, e o Hirax em pacientes com mais de 18 anos. Então, esses aparelhos são os descruzadores de mordidas. Pode-se também encaminhar o paciente a um fonoaudiólogo ou fonoaudióloga para a reeducação muscular e respiratória. Então, nós temos aqui, nesse slide, nós temos aqui um disjuntor de Haas. Ele é feito com duas bandas posteriores, nos primeiros molares, e duas bandas anteriores aqui nos primeiros pré-molares. Esse é um disjuntor de Haas propriamente dito. Se é numa criança, por volta dos 7 aos 10 anos, a gente coloca um disjuntor de Haas modificado, onde nós temos aqui as bandas, e aqui na frente, nos caninos, são colados. Nós temos dois arcos semilunares, onde nós vamos fazer aqui uma colagem. Veja que tem aqui a resina, aqui no centro tem um parafuso, que já foi expandido. Esse parafuso, à medida que vai fazendo aqui a sua ativação, esse aparelho ele vai abrindo e forçando então aqui os processos palatinos da maxila, descruzando então a mordida. Aqui é um Hirax, que é como se fosse um Haas, só que não tem a parte de resina. Então é apenas o parafuso, e esse parafuso está soldado aqui nesses fios. Então, à medida que ativa o parafuso, esse fio vai o quê? Vai forçando então lateralmente esses dois hemiarcos. Muito bem, gente. Então nós falamos aqui a respeito do paciente respirador bucal. E volto a lembrar, esse respirador bucal, esses pacientes, isto ocorre geralmente numa fase bem precoce. É quando a criança tem lá meses. Então a gente deve sempre observar no berço se a criança está babando, se está roncando. Se ocorrer isto, nós devemos encaminhar essa criança para um otorrino, para que não ocorra malformações no esqueleto facial, no víscero-crânio desta criança. E com isso nós encerramos então essa nossa explanação.